aí, galera, beleza? Tudo tranquilo, tudo na paz. Bom, eu quero dar continuidade no vídeo anterior, né, que eu disse aqui sobre qual é o público que eu vim falar, né? Então eu vinha dizendo que eu quero falar para todo mundo, mas especialmente para você que está fisicamente dentro da igreja ou já esteve um dia e hoje você tem sentido que as coisas já não estão mais como você gostaria que estivessem ou como Deus quer que estejam. Então, pega a pipoca e vamos para um pouquinho da minha história. Bom, meu nome é Vânia, né, como eu já falei, e mais uma vez venho me apresentar. Meu nome é Vânia Xavier e o Xavier carrega um forte significado que significa casa nova. E por isso, né, é um nome que eu coloquei aqui no canal, que é Vânia Xavier, Movimento Casa Nova. Porque eu entendi que Deus me restaurou, Ele transformou a minha vida, tem transformado a minha vida, não só para que eu tenha uma vida plena em Deus, para que eu tenha a minha salvação garantida, minha família abençoada, mas para que você que está aí do outro lado me assistindo e a sua família também seja transformada. É um movimento. Não é para a gente parar aqui, é para que você leve tudo que você aprender aqui comigo, junto com o nosso amigo Espírito Santo, para outras pessoas. O Senhor ele quer te levantar nesse tempo para mudar história de famílias, não só da sua família, não só da minha família, mas de muitas outras famílias nessa terra. Amém? Então, sobre a minha história, eu cresci dentro da igreja evangélica e graças a Deus por isso, os meus pais, eles me levavam para a igreja, levavam os meus irmãos. E assim, eu nasci e criada, né, numa comunidade e no Rio de Janeiro, uma, né, chamada favela. E assim, nós fomos ensinados, né, no caminho de Deus. Os nossos pais ensinavam coisas boas pra gente, ensinavam o que era certo, o que era errado, o que podia, o que não podia. Mas eu cresci muito ouvindo o que não podia, muito mais o que não podia fazer. E não só da parte deles, mas assim, no evangelho de modo geral, a gente cresce aprendendo o que não pode isso, não pode aquilo. E eu tinha muito temor a Deus e aos meus pais também de que eu não queria fazer coisas erradas. Só que conforme eu fui crescendo, conforme eu fui aprendendo um pouquinho mais das coisas no mundo, é, eu comecei a tomar as minhas próprias decisões com base não só naquilo que eu tinha aprendido, mas agora naquilo que eu tinha vontade de fazer. E aí eu comecei a me deparar com os meus erros, com os pecados, com as coisas que estavam dentro de mim e que eu não tinha noção. E aí eu comecei a me sentir assim muito mal, né? Porque eu não tinha me deparado com esse lado meu, que na verdade era algo que já estava dentro de mim. Eram coisas que eu reprimia, coisas que eu tinha vontade de fazer, né? E até inclusive a psicanálise explica muito sobre isso, dessas questões que estão no nosso inconsciente. A gente reprime, a gente condena, mas são coisas que a gente deseja fazer, que em algum momento a gente tem curiosidade de fazer e a gente não faz na maioria dos casos. Mas quando a gente acaba fazendo, por saber normas de conduta e principalmente por ter um conhecimento da palavra de Deus, a gente se sente muito mal. E num dado momento eu me vi naquela situação da mulher samaritana. De que forma? Eu me vi sendo uma mulher, né, já mulher, que tinha cometido erros, que tinha cometido falhas, que sentia vergonha da sua própria situação, da sua própria história, do rumo que sua vida seguiu, mas que queria sim Jesus, queria sim acertar, queria sim viver uma nova história com Jesus, embora eu não soubesse como fazer, de tão indigna que eu me achasse. E Jesus encontra a mulher samaritana. E Jesus ele também veio ao meu encontro. Ele nunca me deixou, né? Mas Jesus veio ao meu encontro de um jeito que ele mostrou para mim de várias formas o quanto que eu era e sou amada, que independentemente de tudo aquilo que eu pudesse ter feito de errado, das escolhas erradas, de não ter conseguido atender às expectativas das pessoas ou as minhas próprias expectativas, ele permanecia me amando e ele tinha um propósito para minha vida. E parte desse propósito é estar aqui falando com vocês. Bom, para não ficar muito longo, eu vou continuar contando mais, né, daquilo que Deus tem feito na minha vida e compartilhando a palavra de Deus. Por isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e que você possa percorrer nessa caminhada comigo e juntos transformarmos muitas vidas e famílias. E que você, pelo Espírito Santo e eu também, possamos ser transformados
pela palavra de Deus, porque aqui nós vamos falar da palavra de Deus e vamos falar daquilo que a palavra de Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e até lá. Beijo e a paz do Senhor.